Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos de reflexão, de muito ensino, de muita luz, e que seja de grande valia para todos nós, para sairmos daqui mais fortalecidos, mais animados, não é? E continuar a jornada. Não é fácil, mas a gente lembrar sempre, eu não estou sozinha, eu tenho um Pai que é todo poderoso. Então é nele que eu confio, aí a gente vai em frente, tá bom? E hoje, né, nós vamos abrir a rifa e vamos ver quem é o sortudo da rifa que vai levar, e agradecer imensamente todos que contribuíram para essa rifa em prol do enxoval, né, em prol do enxoval das gestantes carentes. Nós assistimos as gestantes carentes do Ubatuba e inclusive também as indiazinhas lá da aldeia Boa Vista. Quando elas precisam, a assistente social da aldeia já entra em contato e a gente assiste também as índias lá da aldeia Boa Vista. Então o gasto é enorme, mas a gente consegue, com o auxílio de todos vocês, a gente consegue seguir em frente. Em costurar, fazer, cada uma, somos 8 a 9 voluntários que trabalham, cada uma faz uma coisa diferente e monta um enxovalzinho muito lindo. E quem desejar conhecer o nosso enxoval, toda quinta-feira eu estou aqui, 7h15, 7h20 eu já estou por aqui. Eu mostro tudo que for necessário, a gente fica à disposição, tá bom? Quem quiser conhecer o nosso enxovalzinho. Então nós vamos abrir essa cartela e vamos ver aí, né? Quem vai levar o brinde, né? Olha os sorrisos. Essas cartelinhas tem que tomar um cuidado, né? Pra ela não... É. Aí eu tiro assim de pouquinho, devagarinho. Pra não rasgar o nome, né? O nome que saiu, Adriana. Adriana é o nome da cartela. Você? Menina. Ai, vai saber onde você está aqui agora? Alessandra. É mesmo. Parabéns! Aê! Interessante, faltavam só esses dois nomes para fechar. Aí eu fiquei, mando a cartela ou não mando no grupo? Falei, não, eu vou mandar, de repente alguém, né? E mandei, faltavam só esses dois. Assim que eu postei, ela mandou um zap. Pode marcar para mim. Ó, tava te esperando. É sinal que chegou o teu momento. É para compensar o Mi. É seu e do Mi. O Vanderlei agora mesmo falou, nossa, da outra vez o Mi assinou 10. A pessoa que ganhou tinha assinado 1. Então agora vai para os dois, para ela e para o Mi. Muito obrigada. Deus abençoe a todos que contribuíram. E essa união é que faz a força, tá? Com os mantimentos, com as cestas básicas que a gente oferece para as famílias carentes, cestas emergenciais e esse enxoval do bebê que é a menina dos olhos. E geralmente a gente entrega numa base de 60 a 70 enxovais por ano. Então o gasto é grande, não é? E o trabalho também é imenso, porque não vai uma coisinha só, é um enxovalzinho completinho, bonitinho, tá? Então Deus abençoe a todos vocês e que devolva em forma de saúde, de paz, de alegria e de realizações que cada um deseja, tá? Então, com muita gratidão, eu vou convidando a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos e, mais uma vez, elevar o nosso pensamento, relaxar o nosso corpo, relaxar as nossas pernas, os nossos braços. Vamos relaxando a nossa cabeça, o nosso ombro, nos envolvendo nessa energia de luz e amor que essa casa de Jesus nos oferece. Vamos mentalizando a figura doce e meiga de Jesus, o seu olhar amoroso, compassivo, seus braços sempre abertos para nos acolher, nos confortar, nos consolar.
E é nessa energia de paz e de amor, nos braços do Mestre Jesus, que nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente, nessa casa do Cristo, em busca dos ensinamentos, da força e das respostas que tanto necessitamos, para que possamos seguir com mais facilidade por esse planeta. Abraçando e cumprimentando com muito amor e carinho toda a espiritualidade aqui presente. O mentor espiritual desta casa, com sua legião de companheiros, que desde as primeiras horas da madrugada já estava preparado esse ambiente. Vamos cumprimentando com amor e carinho os irmãozinhos que aqui estão presentes, que vieram em busca dessa luz, dos ensinamentos, que vieram em busca de socorro, de amparo, tão necessitados, assim como nós necessitamos. Cumprimentando a equipe espiritual do plano maior, a equipe de segurança, que faz a segurança espiritual da nossa casa, aos bons espíritos que nos assistem e a todos os missionários de Jesus, que com tanto carinho nos auxiliam na jornada, torcem por nós e ficam felizes quando acertamos. E assim, com muito amor e carinho, ao nosso anjo da guarda, que nos trouxe até aqui para auxiliar a nossa jornada. Essa é uma das formas que eles usam para nos auxiliar, nos conduzindo ao esclarecimento, à orientação, aos estudos. E com muita gratidão por esse momento de luz, que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, oferece a cada um de nós, mostrando todo o seu amor. E através dos ensinamentos do seu Filho amado, Jesus, Ele nos mostra o caminho para acertar, o caminho que um dia nós vamos conseguir conquistar da felicidade, a felicidade de um ser iluminado, um ser humano melhor. E é com muita gratidão que pedimos licença, Pai, para iniciar a nossa tarefa desta noite, que ela seja produtiva, que ela seja abençoada, para que cada um dos trabalhadores possa oferecer o seu melhor, em sentimentos e em pensamento, para todos aqueles que adentrarem essa casa. E é com muita gratidão que elevamos ao Pai a nossa prece para iniciar a nossa jornada dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. Não nos deixe entregue às tentações do mundo, porque são muitas, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal que habita dentro de nós, o orgulho, a vaidade, as nossas imperfeições. Livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados das leis divinas e dos ricos ensinamentos do teu Filho amado Jesus. Pois nós sabemos, Pai, que só teu é o reino, só teu é o poder, só teu é a glória. Que assim seja, e assim será, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva agora e sempre, e que o Diego seja envolvido com muito amor, com muito carinho, para nos transmitir tudo aquilo que ele tiver em sua mente e em seu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos a essa casa de Jesus, que sempre nos acolhe com muito amor e carinho. Acredito que alguns aqui que estejam no grupo do WhatsApp da casa tenham visto lá que a gente hoje teria a palestra com a sua amiga, mas ela teve um pequeno problema de saúde, né? Ela tem labirintite e ela não vai poder comparecer. E eu, diante disso, pedi à espiritualidade, como a gente sempre faz,
que orientasse o tema, que orientasse a palestra. Não imaginei que estaria aqui com tantos irmãos que ainda não conheço, talvez nessa existência, mas desde já digo que fico muito feliz por vocês estarem aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Ontem nós tivemos uma atividade que é uma atividade espiritual da casa, fechada aos trabalhadores, e antes a gente fez uma leitura onde a gente, na leitura, a seguinte frase, né? Vai chegar um momento em que a mediunidade ela não vai ser algo que vai acontecer de forma especial, ela vai ser constante. A nossa comunicação com o plano espiritual, ela vai se dar de maneira constante, como nós fazemos aqui, como o Chico fazia, como outros, né? E o questionamento era o seguinte, e se nós não pudéssemos encontrar em nós a resposta para as nossas dúvidas? Se nós, tudo aquilo que queremos fazer, nós procuramos dentro de nós, dentro dos nossos conhecimentos, as ferramentas para realizar, como é que a gente faz quando nós não temos essa ferramenta? A gente recorre à prece, recorre então à comunicação, à inspiração dos nossos bons amigos, não é assim? Quando nós estamos com alguma dificuldade que não sabemos como passar, como resolver, nós então nos fechamos em prece, pedimos e esperamos a resposta. A literatura espírita sempre nos diz que nenhuma das nossas preces fica sem resposta, nunca. Eu, às vezes, aqui em momentos de estudo que a gente realiza aos sábados de forma online, eu gosto sempre de lembrar daquele livro, Renúncia, que em determinado momento, ou melhor, desculpa, entre o céu e a terra, que existe um momento que é o seguinte: a filha pede à espiritualidade que possa ali resolver o problema que ela está tendo com o obsessor. Mas ela, quando reza, a filha, ela reza à mãe, né? E pede à mãe que ajude, só que a mãe se tornou obsessora da filha. Mas no exato momento em que ela faz a prece, essa prece ela é acolhida por um espírito de luz que vem em seu resgate e vem ajudar. Então, o que eu quero trazer para todos vocês e trago aqui no meu coração é o consolo que é a doutrina espírita. Quando a gente ouve Jesus falando que naquele momento em que ele se despede dos apóstolos, os apóstolos começam a chorar desesperados porque vão ficar sem o mestre, e ele então ali com vontade de consolar os apóstolos, ele promete um consolador. Ele diz que se a gente guardar, ou se eles guardarem os mandamentos, ele enviará um outro consolador. Quando a gente estuda, e quando eu estudo a doutrina espírita, eu não consigo imaginar um outro consolador. Eu não consigo ver ou entender outra doutrina e religião que explique para uma mãe que ela vai encontrar o seu filho quando esta então perdeu. Que explica àqueles que passam por alguma doença, alguma deformidade, alguma deficiência, que aquilo é para a sua cura, que essa doença não irá perdurar além da vida do corpo físico. Se ela se mantiver em resignação, se ela aceitar os desígnios de Deus, ela vai então terminar de expiar o seu erro e vai sair gloriosa para a vida espiritual. Quando eu pedi para a espiritualidade, então, uma intuição sobre o que falar, e vejo aqui tantas pessoas aparentemente novas, talvez iniciando aí na doutrina, né? Eu gostaria muito de começar falando um pouco sobre a doutrina. Uma questão muito importante que a gente às vezes esquece com relação ao Livro dos Espíritos, que diferente das outras obras espíritas que nós temos, o Livro dos Espíritos não foi psicografado. Não foi um médium que sentou e escreveu o livro como outras obras, né? Foram mais de 1000 centros espíritas com vários médiuns e espíritos que deram suas comunicações, essas então psicografadas pelos médiuns, enviadas a Kardec. Kardec então fez aquilo que é chamado controle universal dos ensinos espíritas, né? O ensino dos espíritos, aonde ele passava pelo crivo da exatidão. Ele fazia uma pergunta
E essa pergunta deveria ter a mesma resposta por todos os médiuns, aí ele consideraria como verdade. Assim como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que ele faz, que ele pergunta o que é Deus. Né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Essa resposta ela veio de todos os centros da mesma forma, então tomou-se por verdade. Então é bom que a gente saiba que não é simplesmente o Livro dos Espíritos, não é como um livro, com perdão aqui da comparação, mas da Zíbia, por exemplo, que é psicografado, o Espírito vem e traz a sua comunicação. É um material científico, um fundo científico. Isso em 1857, né? Kardec publica o livro. E é interessante aqui, quem já teve a oportunidade de assistir ao filme, né, do Kardec, que consegue acompanhar que a história realmente se deu daquela forma. Ele já estudava o magnetismo, né, ele era realmente um discípulo de Mesmer. E quando ele viu os fenômenos das mesas girantes, das mesas falantes, né, ele logo tomou por um efeito natural e simples do magnetismo. Ele não quis se aprofundar e não achou que havia nada demais, era apenas o magnetismo. Depois ele se sentiu ali inspirado para ir a uma reunião, e quando ele chegou à reunião ele viu que as mesas não apenas se moviam, mas que elas falavam, que elas davam uma comunicação, elas respondiam às perguntas. Então, se tem o efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. E foi então dessa investigação da causa que ele começou os seus estudos. Kardec não era espírita. Então, o cunho se dá mais ainda do modo científico. O modo científico da pesquisa não se dá para provar a verdade, mas dizer que aquilo é mentira. Então, tenta-se de todas as formas mostrar que aquilo não é a verdade. E aí, de tanto se provar que aquilo não é, se chega à verdade. Por que eu estou dizendo tudo isso? O capítulo ou melhor, o item, né, que foi aqui sugerido, ele vai estar lá no 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o item foi justamente a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Uma coisa muito importante quando a gente lê o Evangelho é que a gente esqueça de comparar ou entender só aquela época. Os ensinamentos de Jesus até hoje não foram apreendidos por todos nós. Tudo aquilo que ele falou naquela época, mais de 2000 anos atrás, se aplica ainda perfeitamente aos tempos de hoje. E nós devemos então nos colocar no lugar dos fariseus, dos escribas, para que nós possamos entender e saber qual é o grau que nós estamos ainda de distância dos escribas, né, e dos fariseus. Quando a gente fala, por exemplo, da verdadeira pureza, os escribas dos fariseus questionavam Jesus, porque eles tinham o costume na época de que para tomar as refeições deveria se lavar as mãos antes. E ele percebeu que os apóstolos não tinham aquele costume. E ele criticou Jesus. Como assim? Os apóstolos sentam à mesa sem lavar as mãos antes? Que absurdo! E Jesus sempre, observando cada detalhe e sempre buscando trazer o conhecimento e o entendimento, ele critica os fariseus e os escribas. Ele diz justamente isso aqui, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Esse é o mandamento da época. Mas vós outros vos dizeis, todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, e toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Os fariseus se preocupavam em tomar as refeições e lavar as mãos, porque era um costume, mostrava uma pureza, um respeito com aquele ato do alimento, mas não tinham um respeito pela lei de Deus com relação aos pais, de guardar, de cuidar dos pais na velhice, de ter respeito, não é? Então, nós, como somos nos tempos de hoje, com relação aos nossos pais? Somos ainda como os fariseus,
Ou nos reconhecemos fariseus e buscamos mudar? A doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela inspira em cada um de nós a mudança. A gente fala muito da reforma íntima, né? Que é a forma progressiva e continuada de desenvolver as perfeições latentes. O que eu quero dizer? Nós somos criados simples e ignorantes. Mas eu assistindo uma palestra esses dias, a reflexão que o palestrante trouxe foi a seguinte: será que nós somos imperfeitos? Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas quem nos criou? Deus. Poderia Deus, então, ter nos criado imperfeitos? Ou todas as perfeições jazem latentes em nós e nós vamos de encarnação em encarnação, burilando e transformando essas perfeições, adquirindo conhecimento para melhorar? Quando a gente lê no Livro dos Espíritos que pergunta onde está escrita a lei de Deus e os Espíritos respondem na sua consciência, fica claro que todos os mandamentos e tudo aquilo que Deus quer de nós está dentro de nós, está escrito. Essa nossa jornada que a gente parte aí com o livre arbítrio, de encarnação em encarnação, sendo senhores das nossas decisões, sendo responsáveis pelas coisas boas e más que recebemos, é esse movimento que vai fazer com que a gente chegue à perfeição. E a doutrina espírita ela é maravilhosa, primeiro porque ela traz essa certeza para a gente com relação à reencarnação. Eu tenho estudado para que a gente possa aqui oferecer um curso do passe e muito material vai chegando para a gente. E um deles é justamente com relação à reencarnação, que ela já pode ser provada de várias formas, já poderia, né? Muito tempo atrás, né? Eu sempre falo aqui, gosto de falar, mas quem quiser procurar na internet, ou talvez até também já tenha ouvido falar do Ian Stevenson, ele estudou milhões de casos de crianças que conseguiam recordar da sua encarnação passada, com riqueza de detalhes, né? E ele expõe num livro cerca de 10 mil casos comprovados de crianças que mostraram, falaram da sua encarnação e ele conseguiu comprovar que realmente aquela criança viveu, existiu, que a história é verídica. Então a doutrina espírita ela nos fala da reencarnação. Esse é um entendimento que se a gente não tiver todas as parábolas e tudo aquilo que Jesus falou para a gente, fica sem sentido. Se a gente não aceita a reencarnação, como é que a gente vai aceitar que no futuro nós vamos encontrar consolo? Que futuro? Que lugar? Como Jesus fala, sempre na vida futura. Que vida futura é essa? Então, o que nós estamos fazendo aqui está dizendo como nós vamos viver no futuro. É um plantio onde nós vamos colher no futuro. Então, a doutrina espírita, ela nos alerta para a importância da nossa existência, para a importância de olhar para dentro de cada um de nós, para descobrir quem somos, o que estamos fazendo aqui, se ainda somos como fariseus, estamos próximos realmente de Jesus, ou buscamos estar próximos, porque nós só vamos estar próximos se nós então seguirmos o seu caminho, seguir os seus ensinamentos, buscar ouvir aqui as parábolas e comparar com a nossa existência, com a nossa vida, se estamos fazendo dessa forma ou não. Muito interessante que aqui no final desse item, né, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas, Kardec traz o seguinte: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Que coisa linda. Esse é o objetivo da religião, né? Religar-se, não é isso? Religião, religar-se. Então, o objetivo de toda religião é nos aproximar de Deus. E a doutrina espírita faz isso de maneira assim a nos despertar. Ela desperta cada um de nós para a nossa verdadeira vida. Quem aqui não passou por algum momento assim de despertar? A gente aprende que a gente desperta ou pela dor ou pelo amor. Situações, às vezes, de amor, de algum amigo que nos apresenta a doutrina, algum acontecimento de dor que
faz com que a gente procure um entendimento. Não é Deus punindo a criatura. Deus é só amor e bondade, misericórdia. Ele ama incondicionalmente a cada um de nós. Se nós, que temos um bom Pai na vida carnal, pedimos pão, Ele não nos dá pedra, por que um Pai que é perfeito, que nos ama incondicionalmente, irá oferecer algo que não seja bom para nós? Às vezes a gente precisa passar por certas tribulações para desenvolver habilidades. E nós vamos, às vezes, desenvolver essas habilidades para que nas provas futuras nós tenhamos essa habilidade. Às vezes nós passamos pela dor da perda de um ente querido para que a gente aprenda a consolar quando o nosso filho passar por uma dor assim, um amigo. Todas as habilidades que nós estamos desenvolvendo estão nos levando, nos conduzindo a realizar as provas que a gente veio aqui a fazer. A mediunidade, que é a habilidade que todos nós temos, né? A gente escuta muito falar isso aqui no Espiritismo, né? Todos somos médiuns. Mas aí as pessoas perguntam, mas eu sou médium, mas eu não vejo espírito, não ouço. Como assim eu sou médium? Algumas pessoas se acham até bênção que não conseguem escutar o conselho, a inspiração de um bom espírito. Pois saiba que todos nós somos médiums, porque se não fôssemos médiums, nós não sofreríamos obsessão. Nós estaríamos imunes à obsessão, porque a gente não conseguiria entrar em contato com o obsessor. Quando a gente aplica o passe em alguém, essa transferência de energia, ela se dá não só pela pessoa, mas também pelo espírito de luz, o mentor. É uma transfusão, é misto, duas energias que se unem. Se nós não fôssemos médiums, nós não escutaríamos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, as suas inspirações. Todos somos médiums. E o que fazer com essa mediunidade? Desenvolver. Toda capacidade, toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. É o que a gente aprende no Livro dos Espíritos. A empatia é uma forma de caridade. Por quê? Quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente aprende a consolá-lo. A gente ajuda. É uma forma de caridade, é empatia. Não é? E o que nós estamos aqui fazendo? Alguém já se fez essa pergunta? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? A gente acorda todo dia. Vocês já pararam para pensar, e uma pessoa me fez lembrar isso, e é verdade, que a gente morre todo dia? Quando a gente deita para dormir, o nosso corpo se desdobra, se desloca do corpo físico. Ele se mantém ligado ao corpo físico pelo cordão de prata, mas ele está livre da matéria. Não é isso que acontece quando a gente desencarna? Então todo dia isso acontece conosco. E é o que? É uma lei natural, é a lei de liberdade. Por mais que nós estejamos aqui cativos no corpo físico, no corpo denso, de noite nos é dada a liberdade através da emancipação da alma. Então todas as noites a gente morre. Agora, a grande questão é a seguinte: nós estamos nos preparando para voltar para casa? Temos consciência plena que não somos daqui? Que estamos de passagem? É engraçado, a gente escuta isso. Não, a gente não está aqui, eu estou aqui de passagem. E às vezes fala assim com tamanha simplicidade que a gente esquece o tamanho, o peso que isso tem. Isso quer dizer que a gente saiu do nosso lar, onde nós constatamos imperfeições e dificuldades, e que nós imploramos muitas vezes para vir para cá, para sanar essas dificuldades e imperfeições, e agora a gente está aqui encarnado, né? É como então na outra palestra que eu escutei. Aí a gente chega aqui, aí o que a gente quer? Férias, né? A gente quer ir para a Bahia, né? A Carol comentou aqui na última palestra, a gente quer ir para a Bahia, quer água de coco, quer passear, e esquece que nós estamos aqui a trabalho e que a espiritualidade não esqueceu. Se nós pararmos para observar, todos os segundos da nossa existência elas são utilizadas para uma prova ou um ensinamento. Tudo. Se você chegar na sua casa agora, você vai estar lá sobre um ensinamento, sobre um aprendizado. Como você trata o seu lar, se você santifica o seu lar, se você toma cuidado com os pensamentos que você leva para a sua família, como você trata os seus pais, os seus irmãos. Ao caminhar na rua agora e sair, como você vai olhar para um irmão que está passando por necessidade de rua? Você vai pelo menos fazer uma prece mentalmente para que ele possa encontrar luz e seguir um caminho de trabalho, de evolução? Ou vai simplesmente fingir que ele não existe?
como os nossos irmãos antigos, os escribas, os fariseus, que pode muito bem ter sido nós mesmos. A gente não sabe. Quem sabe é que a gente viveu já em muitas existências e a gente está reencarnando em quantas vezes forem necessárias até atingirmos a perfeição relativa, que perfeito mesmo, absoluto, é só o Pai. Então, a gente tem que começar a analisar a nossa existência e entender que breve nós vamos desencarnar. E aí? O que nós vamos ter feito da nossa existência? O Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro claro para a nossa evolução, para retornar à nossa casa de maneira segura e melhor do que quando aqui chegamos. André Luiz, se alguém aqui, talvez já tenham todos aqui assistido o filme Nosso Lar, né? André Luiz, ele demora muito tempo no umbral, né? Naquela zona enfermiça, né? Aonde as pessoas estão ali pelo pensamento, não é um local circunscrito, é bom que isso fique claro, né? Porque o Livro dos Espíritos também diz que não há um lugar circunscrito para o Espírito, né? O Espírito ele vai para onde ele quer, através do pensamento, embora alguns lugares mais evoluídos ele não possa penetrar. Mas André Luiz, nessa zona enfermista, passou muito tempo sofrendo até entender que ele havia morrido. Depois que ele entendeu, quer dizer, só foi entender depois, ali ainda, durante muito sofrimento, ele pediu para ser auxiliado. Nós, espíritas, temos uma grande vantagem, uma grande responsabilidade. Nós sabemos que estamos aqui, passando por uma experiência na matéria, e que vamos retornar. E com tantos livros e situações que a gente já viu, já leu, a gente sabe como é que vai ser acordar no mundo espiritual, não sabe? Para algumas pessoas, talvez num hospital, vai se ver de repente num hospital, bem amplo, né? As pessoas calmas. Estranho isso daqui, né? Sempre fui no SUS, de repente vai achar estranho. Outras pessoas talvez se encontrem, talvez no umbral. Mas e aí? Se encontrar no umbral, o que fazer? Sentar e chorar? Pedir socorro? Através da prece? Nós somos imperfeitos, mas humildemente devemos reconhecer que se estamos lá é por merecimento, porque o nosso Pai é todo poder e bondade, nos ama incondicionalmente. Se ali estamos é pela nossa faixa mental, pelos erros que tenhamos cometido, precisamos ali passar por esclarecimento, por reflexão. Infelizmente a gente reflete melhor quando está sofrendo. Quando a gente sofre, a gente busca a causa do nosso sofrimento e a gente fica envolto de todas as ações que a gente cometeu e a gente faz um auto-julgamento de qual daquelas ações foi responsável por fazer com que a gente terminasse ali. Não é assim? Não vão muito longe. Num relacionamento, por exemplo, quando termina, a gente fica naquele sofrimento, a gente busca em toda a relação onde foi que eu errei, onde foi, por que acabou a relação. Não é assim? Então, quando a gente sofre, a gente fica impelido a fazer um exame consciencial, a gente investigar. Às vezes o umbral serve para isso. Às vezes a nossa dureza no pensamento, nosso orgulho, impede que nós vejamos os nossos erros. Então, a grande questão é que nós somos responsáveis agora por esse conhecimento. Não é assim? Não vamos poder alegar ignorância. Se nós nos encontrarmos, de repente, num lugar de sofrimento, vamos saber o que fazer. O mais importante é que nós tenhamos em mente que devemos estar sempre trabalhando. É uma lei natural a lei de trabalho, não é assim? A gente estuda no Livro dos Espíritos, a gente tem lá a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, destruição, né? Lei de conservação, de sociedade, igualdade, liberdade, né? A lei de progresso. A lei de progresso é maravilhosa, né? Ela diz pra gente que nós estamos em constante aprendizado e constante progresso. Que mesmo quando a gente se esforce por estagnar, que a gente não queira avançar ali, ainda nós estamos progredindo. Estamos adquirindo força e ferramentas para avançar, às vezes mais rápido. E a lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso
serve para que a gente entenda que nós estamos aqui numa jornada, somos espíritos passando por uma experiência na matéria, que vamos retornar em breve. Todos aqui estão com uma senha. Se pudesse agora olhar no bolso espiritual, cada um ia ter um número. Ninguém sabe quem que é. Ninguém sabe a numeração, mas todos estamos na mesma fila. Eu acho curioso quando eu penso assim, escuto os japoneses, porque eles choram quando a pessoa nasce e ficam felizes quando a pessoa desencarna. É um entendimento. E quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, a gente tem um entendimento justamente que os asiáticos, né, os povos daquele lugar, eram o que detinham o maior conhecimento da espiritualidade. Embora deturpada pela matéria, ainda assim eles detinham bastante sabedoria. E eles sempre tiveram esse entendimento de continuidade da vida, embora eles tivessem ali um pouco de erro com relação à metempsicose, né, que é a gente voltar, né, a gente encarnou como ser humano e a gente voltar como animal, inseto, isso é impossível. O espírito ele não retroage jamais. Uma vez hominal, para sempre hominal, vai sempre reencarnar como humano. Mas eles sempre tiveram esse entendimento da reencarnação, da continuidade. E o que acontece é justamente isso. Quando a gente encarna, os nossos irmãos da espiritualidade choram de saudade. Porque vai ser diferente. Sabem das dores e dificuldades que vamos passar aqui, os perigos a que estaremos expostos. E quando a gente retorna, quem fica aqui chora de saudade. Eu falo tudo isso para que a gente tenha esse pensamento. Não é para pensar na morte, mas pensar que nós estamos aqui e precisamos desenvolver aquilo que viemos a fazer. E às vezes as pessoas perguntam, tá bom, mas o que eu vim aqui fazer? Qual que é a minha missão? Né? Muitas pessoas perguntam, o que eu tenho que fazer realmente? E se a gente parar para perceber ou para analisar, a nossa vida toda a gente está sendo preparado para aquilo que a gente vai realizar. A gente foca muitas vezes numa profissão e acha que a nossa vida é aquela profissão. Quando na verdade o aprendizado que a gente desenvolve naquela profissão é o que vai ajudar a desenvolver as nossas habilidades, nosso trabalho espiritual. Um professor, por exemplo, que estuda para dar aula, né, para cuidar das crianças, ele não é professor só na escola. Aquilo que ele aprendeu como pedagogo, ele aplica na sua vida e no trato com as outras pessoas. Ele vira professor de todas as crianças, não só das que estão na escola. E ele vai desenvolvendo essas habilidades, colocando em prova aquilo que ele aprendeu. Às vezes a gente se preocupa muito com a nossa profissão e diz, nossa, mas eu faço isso da minha vida, e o que isso tem de evolução, de aprendizado? Olha em volta. Às vezes a sua profissão, o seu carinho, o seu trato pela sua profissão ali está inspirando outras pessoas a terem disciplina, né? Tudo que nós fazemos é aprendizado. Sofremos dores, passamos dificuldades, é aprendizado. Olha como vocês ou cada um de nós sai depois de passar um momento de crise, de dor. E só mais um detalhe aqui também, que é muito importante a gente lembrar. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente passa muito mais tempo em felicidade e marasmo do que em sofrimento. Pode analisar. Às vezes você não está feliz, você não está naquela coisa de sentir-se completo e satisfeito. Mas você está no marasmo, não está nada acontecendo de mal nem de ruim. Porque a gente não veio aqui para sofrer. Não é uma punição eterna. Não é um lugar assim de punição como algumas pessoas pensam, né? Que aqui é realmente o purgatório, que aqui é o lugar onde a gente veio sofrer. Se fosse assim, não teriam essas belezas naturais, não é? Não teria o mar, os pássaros, né? As montanhas, um dia de sol, um dia de chuva para você ficar mais quieto em casa. Então, que a gente dê valor a essa nossa encarnação, primeiro, analisando o que nós estamos fazendo dela. Se nós estamos sendo como os fariseus de antigamente, se estamos buscando ainda de forma exterior mudar, quando nós temos que mudar interiormente.
quando ele fala aqui pra gente o seguinte, ó. Seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram. Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os cegos. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Na nossa existência, nós vamos procurar a religião e em muitos lugares nós vamos encontrar, infelizmente, cegos que querem conduzir outros cegos. Infelizmente, a gente encontra, como também encontra falsos profetas. Nós vamos encontrar pessoas que se preocupam mais com o que entra na boca, se está puro ou não. Quando o que nós temos que nos preocupar é com o que sai. Porque o que sai nasceu no coração. Não é assim? O que a gente fala, não fala do nada. Ele veio do coração. A gente pode falar assim, não, falei sem pensar. Pode até não ter raciocinado para falar, mas a fala ela veio de algum lugar, ela veio de dentro, ainda tem isso dentro de você, precisa ser trabalhado e mudado, né? A gente às vezes no momento de raiva a gente percebe as nossas dificuldades, não é assim? Parece que a gente abre uma caixinha de ferramenta que começa a brotar coisa que a gente nem sabia que tinha, mas é justamente para isso que nós estamos aqui, é para olhar essa caixinha, que a gente reconheça cada uma das ferramentas, para que a gente tire, não é? A nossa encarnação é um presente. Como eu falei aqui, é uma grande verdade. Quem quiser pode procurar na literatura espírita. A maioria de nós implorou para estar aqui neste momento. Reencarnar não é tão fácil como a gente pensa quando a gente compara com a fecundação. A gente vê tantas crianças nascendo e imagina que reencarnar é tão fácil quanto. Não. O plano reencarnatório leva anos para ser construído. Pessoas precisam estar junto nesse plano. Pessoas precisam aceitar participar desse plano. Às vezes você precisa de uma pessoa na sua nova encarnação que ainda está encarnado. Você vai ter que esperar ele desencarnar, conversar com ele, ver se ele vai aceitar vir na encarnação para resolver o problema. E nós não vamos sair daqui sem pagar o último ceitil. Então, enquanto não zerarmos as nossas pendências, enquanto nós não espiarmos e repararmos os nossos erros do passado, vamos continuar reencarnando. E por fim, aqui eu só gostaria de falar que nós estamos no mundo de provas e expiações, não é isso? É a categoria de espírito, né, que nós pertencemos. Mas que nós, saindo dessa encarnação, de repente a gente pode ir para um planeta melhor. Se a gente fizer a nossa lição de casa. Se nós nos preocuparmos com essa encarnação. Nos esforçarmos. Como? Se não me falha a memória, pergunta acho que 725. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? A resposta mais curta, Jesus, ou V de Jesus. Aqui, ó, é o Consolador Prometido. Tem um capítulo gigante que vai falar sobre as aflições, bem-aventurados aflitos. Tem todas as aflições que a gente passa na existência estão aqui. Se a gente quiser saber como passar e como melhorar, é só ler o Evangelho e mais do que ler e estudar, praticar todos os dias, todos os dias. Quando a gente começa a estudar o Evangelho e a gente se coloca no caminho do Espiritismo, no caminho de Jesus, as provas começam e as pessoas associam ao caminho errado. Entrei na casa espírita e minha vida desandou, agora é problema atrás de problema. Não, você despertou, agora você está no caminho com Jesus. As provas, as dificuldades que vão fazer você melhor estão acontecendo. É o despertar. Uma coisa traz a outra. O despertar espiritual é maravilhoso. A gente se sente bem, a gente se sente feliz, a gente se sente realmente conectado. A gente sente que está fazendo algo importante. A gente dá valor à nossa existência, ao que nós somos, à nossa individualidade, né?
que ela é única. Não existem pessoas iguais. Somos únicos. Tá bom? Bom, vamos fechar os nossos olhos então. Fazer a prece. Nesse momento, a gente vai passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o momento do passe. Lembrando sempre que o passe precisa da nossa colaboração. A gente precisa ficar sereno, tranquilo, em prece, revelando para Deus todas as nossas necessidades, afirmando para Ele, né, que Ele sabe de todas. E assim que termina o nosso passe, nós temos a nossa aguinha frutificada. Tem ali todos o benefício para o nosso corpo, para o nosso espírito, para que a gente saia daqui se sentindo melhor, mais confiante. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, por termos vindo aqui hoje, ouvir as palavras do nosso amigo Diego, que ecoam por esse salão, que elas possam penetrar na nossa consciência, no nosso espírito, no nosso coração, para que ela fortaleça a nossa fé, nos traga confiança na nossa jornada, nesse nosso caminho que se abre todos os dias. Pedimos tantos a Deus, a nosso Pai, por essa oportunidade. Ele nos conhece, sabe das nossas angústias, das nossas dificuldades, das nossas dores. Ele está conosco. A gente vai vencer, a gente vai chegar no final. Chegaremos em paz, perseverantes, confiantes no nosso caminho. Agradecer a espiritualidade, ao nosso amigo que está sempre conosco. Que a gente permita a sua intuição, a sua colaboração na nossa caminhada. Que assim seja. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.